Desde o começo da história, os humanos criam. Criam filhos, animais, plantas, desenhos, textos e, mais recentemente, dancinhas na internet. Porém, o ato de criação nem sempre ou quase nunca é tranquilo, prazeroso. Na maioria das vezes é dolorido. Tão dolorido que a maioria das pessoas evita criar alguma coisa. E não se engane se pensa que criar é algo que apenas os criativos fazem, uma atividade exclusiva dos excêntricos, esquisitos e potencialmente geniais. Todo humano foi dotado com esse dom. Não importa se isso é feito por um pedreiro que deseja erguer cada parede com cuidado e atenção, um chefe criando o menu perfeito, ou um pintor obcecado com cada sombra de sua obra. Se o ato de criar está tão intimamente ligado a nós, por que é tão difícil fazer isso? Eu acredito que é porque no ato de criar existe o ato de se confrontar em um espelho que não tem nenhum comprometimento com a verdade e não tem nenhuma consideração com os seus sentimentos, muito menos sente alguma dó de você. Para explicar isso melhor, eu vou usar um exemplo da minha própria vida. Antes, deixa eu me apresentar. Me chamo Victor Batarelli e esse é meu primeiro vídeo aqui no YouTube. Por enquanto, essa breve introdução basta. Desde cedo, sempre gostei de desenhar. Conforme o tempo passou e fui desenvolvendo a vontade de desenhar melhor, também foi aumentando a frustração com as minhas habilidades e especialmente com as minhas criações. Para quem em algum momento já se envolveu com desenho e pintura em um nível mais profundo, sabe como o tema do estilo pessoal é recorrente. Basta procurar no YouTube vídeos sobre como desenvolver um estilo para ver a quantidade de vídeos que aparecem. Eu também sofria desse desejo, ter um estilo pessoal, mas isso não bastava. O meu estilo tinha que ser um que me agradasse, um em que eu conseguisse me enxergar. Um comentário que eu escutava bastante quando melhorei um pouco no desenho e começava a desenhar em alguma folha só para passar o tempo, era como meus desenhos se pareciam comigo. Mas note, isso só acontecia quando eu não tinha nenhuma intenção de fazer um desenho sério. Acontecia somente quando eu estava rabiscando de maneira desinteressada no canto de algum caderno e só deixava as coisas fluírem. Meus desenhos mais naturais, por assim dizer, sempre tinham um olhar geralmente desinteressado, levemente irritado, raramente sorrindo, traços angulares e objetivos, como minhas palavras costumam ser. Em outras palavras, meus desenhos mais naturais refletiam quem eu sou, ou pelo menos como eu me enxergava, de maneiras diferentes do comum. Agora vem a questão mais importante dessa história. Por que quando eu queria desenhar algo, pensando em um estilo específico, eu nunca conseguia chegar onde queria e até parecia perder qualquer habilidade que eu tinha? A conclusão que cheguei, com o tempo, foi que eu não gostava muito do que eu via nesses reflexos de mim, nos meus desenhos. Não era uma questão técnica ou de prática, mas psicológica ou emocional, talvez os dois. Outro fato interessante é sobre a dificuldade que eu tinha em fazer autorretratos. Lembro que na adolescência eu costumava fazer alguém com uma aparência velha, com orelhas grandes e feio. Todo mundo falava que não tinha nada a ver com a minha aparência real, mas para mim, eu me enxergava ali. Isso também com o tempo eu entendi que era apenas a visão que eu tinha de mim mesmo, e era tão real a ponto de eu não conseguir ver a diferença do que estava no papel e o que estava no espelho. Essa questão toda não se limita à aparência, e sim a toda a minha personalidade. Eu entendi que desenvolver um estilo pessoal era uma questão também de me confrontar com esse espelho que reflete várias coisas, menos a luz que os espelhos convencionais refletem. E tentar procurar no estilo dos outros a resposta era negar trabalhar em mim o que precisava ser trabalhado. Agora, lembre que esse vídeo não é sobre desenhar, é sobre o ato de criar e todo o seu sofrimento. Essa história serve apenas para deixar claro, por uma experiência real, o que eu quero dizer. Na série The Bear, você pode ver como Carmen, na sua obsessão em se tornar um chefe mundialmente reconhecido, reflete todos os seus problemas interiores e como seu desenvolvimento dentro da cozinha está ligado com os seus conflitos fora dela. Um outro exemplo, agora real, é o do chefe Magnus Nilsson, apresentado no episódio 5 da primeira temporada de Chef's Table na Netflix. Nada mais criativo do que resolver abrir um restaurante no meio de uma cidade desconhecida na Suécia, onde nada cresce na maior parte do ano. Ali, ele cria sua maneira de fazer comida e a sua maneira de entregar uma experiência completamente fora do padrão. Ele é moldado enquanto molda sua própria criação. Eu te dei esses dois exemplos, mas em qualquer área em que um humano esteja criando algo,
você vai encontrar essa mesma dinâmica em que o criador se desenvolve junto à criação. Talvez você escreva, pinte, faça colagens, cuide de plantas, design de interiores, seja lá o que for. Qualquer ato criativo que tenha um interesse real vai te levar inevitavelmente a esse sofrimento de dar à luz a sua criação e também a dificuldade de se confrontar com a realidade do que ela diz sobre você. Um pão que você tentou fazer e deu errado, o que isso te diz? Um texto que você publicou e mostra parte da sua personalidade que você nem enxergava. Um desenho que talvez mostre o quão sozinho você se sente e nem sabia. Criar algo exige expor parte de você para o mundo. Às vezes, os outros não vão gostar do que vem. Às vezes, você não vai gostar do que vê. De qualquer modo, criar é sempre arriscado. E eu não quero desencorajar ninguém a criar. Pelo contrário, quero te dizer que se sentir inadequado, inseguro e todas as outras emoções que surgem quando você se propõe a criar algo, por mais simples que seja, faz parte. Não tem nada de errado com você. Sentir coisas ruins enquanto você cria, especialmente depois de expor ao mundo, faz parte. Eu diria que com o tempo isso some, mas acho que você só fica mais acostumado mesmo. A verdade é que ao criar esse vídeo tive que constantemente lutar contra a vontade de deixar pra lá. Afinal, eu não tinha ideia do que criar um vídeo iria me revelar. Ao invés de tentar fugir do que sua criação te mostra, eu proponho olhar para ela sem julgamentos e refletir sobre o que ela te diz. Criar não serve apenas aos outros, mas é talvez um dos melhores meios de se conhecer e, de fato, se desenvolver. Eu diria que substituir a maioria dos livros de autoajuda e autoconhecimento por uma prática regular de criar alguma coisa, qualquer coisa, vai te levar a conhecer mais sobre si e te fazer evoluir mais do que todos eles juntos. Criar pode ser uma das coisas mais difíceis de se fazer, e não por nenhuma razão técnica ou física, mas por aquelas razões que os olhos não podem ver e têm o costume de travar uma vida inteira. Ao mesmo tempo, criar é um dos atos mais prazerosos e gratificantes que existem. Então, se você já cria, continue criando. Se você ainda não faz isso, comece. Só cuidado, depois que começa, é difícil parar.